E hoje vamos ver a nova versão do Asus TUF F15, que resolve alguns problemas da versão anterior, mas não todos. Mas sabe o que resolve os seus problemas? É comprar lá no boletano.com, a nossa comunidade de promoções, onde você encontra smartphone, TV e principalmente notebooks em promoção todo dia. O maior problema do último Asus TUF F15 é que a gente tinha apenas uma versão disponível em nosso mercado com 8 GB de RAM DDR4. Então, os usuários desavisados poderiam perder até 40% de desempenho por conta dessa limitação, além de outras. Com essa nova versão, a Asus trouxe mais de uma variante, tanto com 8 GB de RAM como 16 GB de RAM, que é o caso da minha versão, que também veio com o i7 12700H, substituindo o i5 11400H e ainda com a RTX 3050. No design, ele não mudou muito, seguimos com esse estilo militar da linha TUF, com tampa em metal e corpo em plástico. E aqui eu repito o que eu falei no vídeo da versão antiga, não é porque ele tem uma certificação militar que ele vai ter aquela construção ou que você vai poder deixar seu notebook cair no chão. Ele tem sim suas certificações, mas levem elas assim mais com marketing, tá? Inclusive ele tem sim alguns pontos de flexão. Só que ao mesmo tempo temos sim um ponto positivo, que é o seu peso. Ele é sim abaixo da média, com um pouco menos de 2 quilos. Ou seja, você tem aí praticamente meio quilo a menos em relação ao Dell G15 RTX 3050, por exemplo. Já os alto-falantes, apesar de medianos, ainda fazem um trabalho ok, principalmente comparado a outros notebooks da categoria, como por exemplo o Acer Nitro, que tem alto-falantes bem abaixo da média e são bem fraquinhos. Aqui, pelo menos, você tem uma experiência satisfatória. O teclado segue retroiluminado RGB e padrão brasileiro, com number pad e digitação confortável. Aqui, pessoal, fica apenas uma crítica da minha parte. Eu só achei a iluminação assim não tão forte e em algumas teclas ela não ilumina 100%. Já o touchpad mudou completamente. Agora a gente não tem mais teclas dedicadas, tá? E sim um touchpad bem maior. E além disso, ele é liso e tem um bom clique, tá? Mas é aquela coisa, essa questão do tipo de touchpad é puramente gosto, tá? Vai depender de cada um, mas eu acho que no geral o pessoal vai preferir esse touchpad ao touchpad antigo. Na conectividade, ele é bem completinho. Aqui a gente tem duas portas USB-C, sendo uma delas Thunderbolt, além das portas tradicionais. Então esse provavelmente será o notebook gamer RTX 3050 aí dentro de sua categoria, com uma das melhores seleções de porta. A tela segue com a qualidade mediana dos notebooks RTX 3050 com 144 Hz, brilho aí na casa dos 300 nits, mas agora a gente tem a opção de desabilitar o Optimus, né? Ou seja, o Mux Switch. Então teremos ainda mais desempenho em relação à versão passada que não tinha essa opção. Então essa será uma tela ok para os jogos, mas não tão boa para o uso profissional. Aqui na parte de dentro a gente tem dois slots M2 e dois slots de RAM. Essa versão, como já falado, veio com dois pentes de 8 GB, só que são dois pentes de 8 GB DDR4, tá? Fica tudo aqui embaixo dessa película preta. Já aqui na bateria, ele me deu 5 horas e 46 minutos no uso leve em streaming de vídeo. Eu já não esperava muito, porque a capacidade não é das maiores, e também é bom lembrar que se o Optimus estiver desligado, essa bateria aí vai cair a duração pela metade. Mas bora lá para o desempenho, onde eu trago as boas e más notícias. No processador, o i7 12700H tem o resultado esperado, tá? É um bom processador, né? Na verdade, muito bom, né? Um dos melhores para o uso profissional, ficando aí no topo do nosso benchmark, tá? Então, no uso profissional, tirando a questão da tela, ele é sim um bom notebook, né? Que vai trazer um bom desempenho. Assim como na questão, né, na área de renderização de vídeo, que ele também teve um bom resultado dentro da sua categoria de notebooks RTX 3050. Quando a gente chega nos jogos, a gente vai ter aí aquela situação de que o Asus TUF superou sim a sua versão passada e bastante. Aqui a gente consegue ver o resultado de finalmente ter memórias em Dual Channel e também a opção de desabilitar o Optimus, que aí a gente vai remover as barreiras de gargalo, né, as barreiras que impediam o Asus TUF para atingir o desempenho esperado para uma RTX 3050. Só que faltou ele superar a concorrência. Por mais que ele tenha o desempenho esperado para a RTX 3050,
vemos que ele não chega a passar o Dell G15 i5 RTX 3050. Isso porque o G15 i5 RTX 3050 tem memórias DDR5, tá? E além disso, tem algo que eu nunca pensei que eu falaria da Dell. Pois é, pessoal, o Dell G15 tem uma refrigeração melhor do que a do Asus TUF F15. Eu nunca pensei que eu falaria isso, a Dell ganhando em refrigeração. Para você ver como a coisa é feia. Vocês vão ver que em jogos mais pesados, o Asus TUF pode bater aí tranquilamente a casa dos 95 graus ou mais no processador e bater o limite de temperatura do chip gráfico de 87 graus. Realmente é um notebook esquentadinho. Pelo menos apesar das temperaturas altas aí, né, atingindo os limites, né, dos componentes, ele não tem um teclado quente, nem é um notebook barulhento. Mas mesmo assim, não é aquele notebook que você vai se sentir tão confortável. Mas tem sim soluções. Uma solução é usar o modo manual ou o modo turbo. No caso do modo turbo, ele vai automaticamente aumentar a velocidade das ventoinhas e, em alguns casos, até reduzir um pouco o power do processador nos jogos, o que melhora a situação das temperaturas. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ver que esse modo turbo não é tão turbo assim. Ele faz diferença no uso profissional, mas nos jogos não muda praticamente nada, tirando a questão das temperaturas. Então sim, pessoal, o Asus TUF F15 melhorou bastante em relação à sua versão passada, mas ainda conta com alguns pontos fracos. Em parte, ele é sim melhor do que o Dell G15 RTX 3050, com uma melhor construção, é bem menos pesado, tem uma melhor conectividade, tem um teclado mais confortável, um touchpad mais confortável, o teclado é RGB e a tela também é melhor. Mas ao mesmo tempo, o Dell G15 vai ser mais barato, vai ser DDR5 e, além disso, vai ter uma refrigeração melhor, né? Coisa que, como eu falei, eu nunca pensei que eu falaria isso da Dell. No final do dia, o TUF mais ganha do que perde, então ainda dá para você falar que ele, no geral, é melhor, então até que justifica que ele seja mais caro. Até porque aqui a gente tem um notebook i7 e não i5 e isso conta no preço. Em relação ao Acer Nitro RTX 3050, e aqui a gente pode incluir tanto a versão antiga quanto a mais nova da 12ª geração, ele cai na mesma situação do é mais caro, tá? Mas pelo menos é melhor. A gente tem o teclado RGB que o Nitro não tem, a gente vai ter alto-falante de melhor qualidade, um melhor teclado, um melhor touchpad, memórias em 16 GB em Dual Channel, né, no caso da versão 16 GB Dual Channel, opção de desabilitar o Optimus, melhor conectividade e também vai ser um pouco mais leve. Assim como o IdeaPad Gaming RTX 3050. Vocês estão vendo que a frase está se repetindo. Mas tudo isso muda um pouco quando a gente vai para o verdadeiro concorrente do TUF F15, o Avel A70 Hybe, que na sua versão RTX 3050 também vai ter o i7 12700H e ainda será um pouco mais barato que o TUF. Mas claro, ele não será melhor que o TUF em tudo, né? O TUF ainda vai ter uma construção melhor, vai ter porta Thunderbolt, vai ter alto-falantes melhores e a versão RTX 3050 do A70 Hybe também pode ter o problema que eu tive na versão RTX 3060, que foi um teclado que fervia muito, né? Esquentava bastante. Então não, o A70 Hybe não será necessariamente melhor do que o TUF, mas o preço está muito convidativo. Então tudo depende de você. Se você acha que essa diferença de preço vai justificar os benefícios do TUF F15, que não é um notebook perfeito, né? E tem esse grande ponto fraco, que é a sua refrigeração. Agora, um ponto muito importante dessa situação, pessoal, é que o TUF não precisava ser i7. Beleza que ele é i7, é muito bom que a gente tenha várias configurações diferentes para escolher em nosso mercado. Só que um notebook RTX 3050 não precisa de um processador i7. Vocês viram nos benchmarks que o Dell G15, mesmo sendo i5, conseguiu ganhar, né? O DDR5 dele também ajudou um pouco. Mas vocês viram que o i5 consegue empurrar tranquilamente a RTX 3050. O i7 acaba sendo desnecessário e apenas importante para quem vai usar para aplicações profissionais. Então, a lição também que vocês têm que aprender é que não fiquem se prendendo tanto a 6.5 ou 6.7, tá? A depender do chip gráfico, um determinado processador já é o suficiente, que é o caso de um i5, que já seria o suficiente aqui. Então, na hora de escolher o seu notebook RTX 3050, não se prenda tanto a isso.
né? E é por isso que esse TUF acaba sendo um pouco mais caro. Além, claro, né, do grande fator, né, que a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, o TUF ainda é um notebook relativamente lançamento. E como todo produto lançamento no Brasil, ele tem aquele preço com um pouquinho mais de gordura. E aí pode até acontecer dele ficar bem próximo de notebooks RTX 3060, tá? Então fique atento a isso e, claro, acompanhe a nossa comunidade de promoções, o boletando.com, para que você tenha aí esse comparativo para não sair, né, gastando assim demais e escolher o notebook certo para o seu bolso. Mas é isso, pessoal. Tirando a refrigeração, que eu diria que é fraquíssima, ele é sim um bom notebook. É um dos melhores notebooks RTX 3050 do nosso mercado, né? Um dos mais completos. Mas pode ter aquele precinho a mais e vai ter essa refrigeração que poderia ser melhor. Cabe aí você ver se seu bolso segura ou não. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.